Imagine sentir pânico diante de algo que quase todo mundo considera simples. Uma chuva leve, um espelho no corredor, o toque de outra pessoa, ou até o próprio banho. Para a maioria, tudo isso é rotina. Mas para algumas pessoas, são verdadeiros gatilhos de medo profundo, capazes de acelerar o coração, travar os músculos e disparar a sensação de que algo terrível vai acontecer. Hoje, você vai conhecer 10 das fobias mais estranhas, inesperadas e difíceis de imaginar. Medos que desafiam a lógica e mostram o quanto a mente humana pode ser complexa. A primeira é uma das mais curiosas, porque desafia o que todos consideram básico. A ablutofobia é o medo de tomar banho. Não é preguiça, não é descuido. É um medo real, intenso, que surge antes mesmo de a água tocar a pele. Para quem sofre dessa fobia, a sensação de perigo aparece só de pensar em abrir o chuveiro. O som da água batendo, o vapor, o ambiente fechado, tudo se torna uma ameaça. E isso pode causar ansiedade extrema, tremores e até crises de pânico. Algo tão simples quanto entrar no banho vira uma batalha mental diária. Agora imagine um medo moderno, muito mais comum do que parece, a nomofobia, o medo de ficar sem celular. É a fobia perfeita para o mundo atual. Basta imaginar perder o sinal, ficar sem bateria ou encontrar o bolso vazio para o coração acelerar. É como se a pessoa tivesse sido arrancada da própria vida social, da rotina, do trabalho e de tudo que ela usa para se orientar no dia. Para muitos é quase como perder uma extensão do próprio corpo. E a ansiedade pode ser tão forte que chega a causar falta de ar e desespero. Um medo novo, mas muito real. A próxima fobia é ainda mais perturbadora. A sonifobia, o medo de dormir. Imagine a exaustão acumulando, o corpo implorando por descanso, enquanto a mente dispara um alerta de perigo toda vez que os olhos começam a pesar. Para quem vive com essa fobia, a noite não traz paz, traz pânico. Alguns têm medo de pesadelos, outros temem perder o controle. E alguns simplesmente acreditam que algo ruim pode acontecer enquanto dormem. O resultado é um ciclo cruel. Quanto menos a pessoa dorme, mais o medo cresce. E mais difícil se torna enfrentar o próximo dia. E se eu te disser que existe gente com medo de espelhos? A exoptrofobia transforma o reflexo, algo tão cotidiano, em um inimigo. Não é sobre vaidade, nem sobre aparência. É sobre a sensação de que o reflexo pode esconder algo estranho, distorcido, fora do lugar. Para alguns, olhar no espelho provoca desconforto, ansiedade ou até pânico, como se estivessem sendo observados por alguém, ou por si mesmos. Por isso, quem tem essa fobia evita espelhos em casa, vitrines nas ruas e até telinhas reflexivas. É um medo que transforma o simples ato de se olhar em um desafio psicológico. Agora imagine ter medo do toque humano. A rafefobia é exatamente isso. Uma aversão intensa a ser tocado, mesmo que por um simples aperto de mão. O toque, que para muitos é um gesto de afeto ou confiança, para essas pessoas se torna uma invasão, um ataque, uma ameaça invisível. Não importa se é alguém conhecido ou um estranho, o corpo reage como se estivesse em perigo. É uma fobia que isola, que complica relações e que torna difícil até os momentos mais simples do dia. Mas existe uma ainda mais curiosa. A venustrafobia, o medo de mulheres bonitas. Parece quase uma piada, até você perceber que é um medo real. O coração dispara, as mãos suam, a mente trava. Tudo isso simplesmente pela presença de uma pessoa considerada atraente. Não tem a ver com timidez comum ou nervosismo social. É pânico de verdade, que pode fazer a pessoa fugir do ambiente, evitar conversar ou até perder completamente a capacidade de agir de forma natural.
Agora pense em algo ainda mais estranho: medo da chuva. A ombrofobia transforma um fenômeno natural, e até relaxante para muitos, em uma fonte de ansiedade intensa. A aproximação das nuvens já causa desconforto. As primeiras gotas na janela disparam o alerta, e quando a chuva realmente cai, o corpo reage como se estivesse diante de um risco real. Algumas pessoas têm medo das enxurradas, outras do som e outras simplesmente da ideia de se molhar. E isso força muitas delas a evitar sair de casa sempre que o céu escurece. Existe também quem tenha medo de sentar. A catisofobia faz com que o simples ato de encostar numa cadeira provoque tensão e desconforto. O medo pode vir de experiências negativas, de dor ou até de associações que a mente cria ao longo do tempo. Mas, no dia a dia, isso vira um desafio enorme. Fazer refeições, trabalhar, estudar ou viajar se torna um pesadelo. A pessoa precisa ficar de pé por horas, mesmo quando está cansada, porque sentar é simplesmente assustador. Outra fobia quase inacreditável: a cromofobia, o medo de cores. Não de todas, às vezes, apenas de uma cor específica. Pode ser azul, vermelho, amarelo, qualquer uma. Quando a pessoa vê essa cor, o corpo reage imediatamente. Pode ser um objeto, uma parede, uma roupa, qualquer coisa que desperte essa sensação. Imagina não conseguir entrar em um ambiente porque a parede foi pintada de um tom que te causa pânico. É um medo raro, mas extremamente limitante. E por fim, a pogonofobia, o medo de barbas. Não importa se é uma barba grande, curta, cheia ou apenas por fazer. Para quem sofre desse medo, qualquer barba é uma ameaça. É uma fobia antiga, mas ainda presente. Ver alguém barbudo pode causar repulsa, ansiedade e até uma sensação de perigo iminente. Algo simples, comum, cotidiano, mas que para alguns se torna um gatilho emocional enorme. Essas fobias mostram que a mente humana é um território misterioso. Às vezes, ela cria medos que não fazem sentido para o mundo exterior, mas que são muito reais para quem sente. Medos que podem transformar o simples em assustador, o cotidiano em desafiador, o normal em extraordinariamente difícil.